Muito obrigado. Acelerando já o processo, cumprimentar o Sr. Presidente, meu querido amigo André Ventura, e na pessoa do André Ventura, cumprimentar todos os presentes. E assim andamos já um bocadinho. Se é verdade que os impostos acabam por ser o alimento para a máquina do Estado, temos que perceber que o Estado corre a duas velocidades. Existe o Estado central e o Estado local, ou também conhecido por poder local, que acaba por ser, como o Filipe Melo disse, um dos desafios centrais que nós temos para o futuro mandato, com o André Ventura como Primeiro-Ministro. E, aliás, André Ventura, já em 2017, como candidato à presidência da Câmara Municipal de Loures, falava na questão da redução de alguns impostos, taxas e taxinhas que ainda hoje continuam a subsistir no espectro político nacional, nomeadamente no IMI. A proposta que apresentámos em 2017 era a redução à taxa mínima de 0,3, tendo em conta que uma das questões que deve ser ponderada para o futuro mandato é se deve ou não existir a autonomia por parte dos municípios de eles próprios isentarem o IMI, ao contrário do que hoje é permitido pelo Código do IRS e do IMI, que não permite os municípios ir abaixo dos 0,3%, quando tenho a certeza que alguns municípios, nomeadamente de direita, que serão conquistados a curto trecho pelo Chega, acabarão com aquele mito urbano de que a esquerda, quando governa as câmaras municipais, gera bem, e portanto teríamos a oportunidade de ter essa decisão, com uma alteração ao Código do IRS e do IMI, de fazermos esta isenção. Outra das propostas que já tínhamos em 2017 era de facto a devolução na taxa máxima de IRS que os municípios continuam a cobrar, porque muita gente não sabe, mas a realidade é que os municípios podem devolver até 5% da taxa de IRS, e existem vários casos de sucesso que são particularmente casos de câmaras geridas pela direita em Portugal. Temos o exemplo, não quero dar grandes exemplos do PSD, porque o PSD não é exemplo para ninguém, mas temos um exemplo claro, por exemplo, numa coligação em Cascais, que a taxa é devolvida à taxa máxima. Outra das questões acaba por passar também na forma como, e este Orçamento de Estado para 2024 vem alavancar ainda mais esta preponderância, que é o facto das empresas municipais poderem continuar, ou as câmaras municipais poderem continuar a comprar participações em empresas de interesse e de relevância municipal, que seja meramente intuitiva da parte política, ou seja, uma decisão política pode tomar esta decisão. O Estado não tem que ser proprietário de empresas, o Estado tem que ser um regulador, não deve ser um player no mercado, e creio que em relação a isso todos percebemos o que estamos a falar. Aliás, André Ventura em 2017 dizia que a primeira promessa que queria cumprir se fosse Presidente de Câmara, ele se calhar não se lembra, dizia que ia arrancar os parquímetros todos do Conselho de Loures, dizia naquela noite irei arrancar pelo menos os que estão à frente da Câmara Municipal. Ainda não arrancámos, ainda lá estão, mas a Loures Parque, que é uma empresa municipal, o dia que tomarmos conta do teu município será certamente uma das primeiras a fechar. Falando no orçamento para 2024, nós temos mais de 6,635 mil milhões de euros que, através do FEF, são descentralizados para as câmaras municipais. Depois, ali pelo meio, através da Lei das Finanças Locais, ainda são descentralizados mais cerca de 4 milhões de euros. Resumindo, nós passamos aproximadamente 10 mil milhões de euros para aquele que é o maior antro de corrupção em Portugal, que são as câmaras municipais. A maior parte dos escândalos passam pelas câmaras municipais. Aliás, Sines também tinha a ligação à Câmara Municipal de Sines, tínhamos os edifícios fantasmas que foram construídos em Caminha, e tudo o que vai proliferando em Vila Nova de Gaia e por aí fora, e que as câmaras municipais são um antro de corrupção e onde mais dinheiro se gasta. Esta teia de embaraço administrativo que vai acontecendo em Portugal e que a esquerda tanto tenta alavancar, tem também muita responsabilidade por parte do Partido Social Democrata, porque se nós pensarmos naquilo que tentaram fazer em relação ao poder local, percebemos que desde 2018, quando criaram a Lei 50 da descentralização, tentaram criar um mega negócio, e um negócio gigante, com a descentralização de 23 áreas de competências, em que foram fazendo a descentralização dos pacotes financeiros à medida e de forma que a própria legislação da contratação pública levava a tudo, que tudo no final iria cheirar a líquido. Tudo estava errado. Tudo estava errado e permitiria um princípio de ajuste direto até determinados valores, que depois, mais tarde, para terminar, mais tarde, o decreto presidencial na altura do Covid veio ainda alavancar mais essa questão e a permissividade que foi dada para os princípios da corrupção. Apenas para dizer, porque tenho pouco tempo, e o Santos Silva, cada casa vai aguentar um bocadinho, nós temos uma situação que é clara. Nós defendemos durante o último mandato que, em relação ao IMI, a taxa é o imposto mais estúpido, como já o classificámos,
deveria ser extinto, mas não sendo extinto, no mínimo nas autarquias tem que estar a 0,3. Achámos, no entanto, e propusemos, de forma clara, o Chega apresentou uma proposta para que existisse uma isenção durante o período de vigência do PRR. Obviamente, foi chumbado. Nós temos a taxa de ocupação de subsolo, que é ridícula, que as pessoas pagam nas suas faturas e que nem sequer percebem. O Chega propôs que não fossem as pessoas a pagar a taxa de ocupação de subsolo, nem os direitos de passagem, e que todos estes impostos, taxas e taxinhas estivessem sob a responsabilidade daqueles que são os operadores que têm lucro suficiente para poder pagar. E nós, como o Presidente tem dito imensas vezes, a questão de taxar os lucros das grandes empresas ou fazer com que as grandes empresas paguem para poder operar em determinado setor não faz de nós de esquerda. Quando chegamos à caixa do supermercado, já disse isto uma vez, ninguém nos pergunta se somos de esquerda ou se somos de direita. O que nos pergunta é se pagamos em dinheiro ou em cartão. Ponto final, parágrafo, é a única coisa que estamos preocupados. Portanto, nós, da nossa parte, não teremos problema nenhum de alavancar, seja que medida for, desde que seja em benefício da população. Terminar mesmo e dizer que estes impostos municipais e a forma como a burocracia está instalada nos impostos municipais e na máquina dos municípios faz com que muitas vezes, depois podemos chegar à derrama, que não é um valor muito significativo, mas mais significativo para as empresas não é tanto a derrama, mas sim a burocracia, o tempo que perdem e os milhões que perdem tantas vezes para poder desbloquear um processo burocrático dentro das próprias câmaras municipais. E se há dinheiro para a modernização administrativa e para a digitalização, então isto tudo deveria ser revisto, porque a própria alteração dos PDM, o facto de não existirem os PROT atualizados, o PROT de Lisboa e Val do Tejo não é atualizado há 20 anos, o facto da cegueira ideológica da regionalização não permitir que se faça um estudo concreto em relação às comunidades intermunicipais e entender onde é que temos novas nomenclaturas de unidade territorial para apresentar ao Eurostat e ganhar novo potencial de investimento dos fundos europeus, enquanto não tivermos uma visão estratégica de coesão territorial e dos municípios, vamos andar a brincar às desagregações das freguesias, brincar ao adro ou ao jardim lá da zona, não resolvemos absolutamente nada. Isto necessita de uma visão de coesão territorial, de um novo municipalismo cada vez com mais poder, mais descentralização de competências, mas com os devidos pacotes financeiros, não honorando a população, mas vindo do Orçamento de Estado, com uma boa gestão, que eu acredito que o nosso Presidente será capaz de fazer enquanto Primeiro-Ministro. Obrigado.